Olá, estamos aqui mais uma vez para analisar uma partida da Field Cup 2015, desta vez entre Fabiano Caruana e Magnus Carlsen, pela segunda rodada. Fabiano Caruana com as brancas, então, e Fabiano abre com E4. Carlsen responde com E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, a Rui Lopes, A6, bispo A4, cavalo F6, rock, tudo aqui muito teórico. Nesse momento da partida, contudo, em vez de jogar os normais e mais jogados bispo E7 ou cavalo toma E4, o Magnus opta por jogar peão em B5. Caruana vai para B3 e Magnus aqui enfrenta agora a opção de jogar bispo em C5 ou bispo em B7. A opção do Magnus é jogar bispo B7. Caruana responde com D3, Magnus bispo E7, cavalo C3, roque e aqui nós temos normalmente três lances para as brancas, bispo em D2, A4 ou ainda torre em E1. O Caruana joga o peão. O peão nesse momento aqui em A3 não é considerado uma das melhores respostas, mas ainda assim já foi jogado nas últimas partidas pelo menos 7 vezes. É um lance possível, mas normalmente são esses três lances os indicados. Outro lance possível aqui nessa posição poderia ser cavalo em D5, aproveitando que o bispo não pode atacá-lo devido a esse cavalo, então aproveitando para exercer pressão sobre o bispo. Então o jogo segue com A3 e o Magnus aqui responde o natural D6. As, as brancas agora têm a opção da torre, a opção do desenvolvimento do bispo e ainda esse cavalo em D5. Magnus joga a torre, as pretas aqui podem jogar dama, deixando as torres conectadas. H6, aqui, cavalo em D4, ou ainda mover o rei para H8. Caruana joga a dama, abrindo também, além das torres, mais jogo para a dama. As brancas podem responder normalmente aqui com o cavalo em E2, reorganizando seu cavalo. A propósito, o nome dessa abertura é Rui Lopes Arkangelsk uh, Counter Trust Variation. E porque normalmente esse cavalo se reorganiza de uma maneira diferente, né? Rui Lopes ele vem para cá, depois para cá e depois para cá ou para cá, enfim. Mas agora o cavalo busca justamente chegar até essa casa. Foi o que o Caruana jogou. Magnus recua o cavalo, movimento normal aqui. Além disso, ele poderia botar essa torre mais centralizada aqui em E8, por exemplo. Cavalo recua, cavalo em G3, natural, cavalo. Agora o lance mais comum, cavalo em E6. E aqui nós temos, por parte das brancas, apenas C3 de possibilidade. Mas o Caruana decide jogar bispo em A2. Eu particularmente gosto desse movimento do Caruana porque a função desse peão aqui avançar é abrir mais uma casa de escape para o bispo. Opa, para o bispo. Só que aqui o bispo já está seguro, exercendo pressão na diagonal do rei. E além disso, não com esse peão aqui, por exemplo, essa jogada do bispo aqui não seria tão forte. O bispo, sem o peão em C3, domina todas essas casas na diagonal. E então as brancas salvam o movimento e garantem a força do seu bispo com esse lance bispo em A2. Um lance que eu gosto muito.
o Carlsen responde com torre em E8. As brancas, por sua vez, jogam cavalo G5. O objetivo aqui é naturalmente trocar o cavalo, que está muito forte aqui nesse centro, atuando em diversas casas. Então, se as pretas quisessem impedir isso, teriam que ter jogado o preventivo H6. As brancas jogam o correto aqui, D5. Também seria muito bom lance se jogassem, por exemplo, C5, que é talvez um lance ainda melhor do que D4. As brancas tomam o cavalo, as pretas tomam de dama e as brancas jogam aqui bispo em G5. As pretas aqui vão responder com H6, bispo toma F6, bispo toma F6, dama F3, C6, C4, torre A D8, C toma D5, C toma D5, cavalo F5 e bispo G5. Aqui o Caruana não joga o melhor lance seria G3, Caruana joga H4, bispo vai para D2. A melhor jogada também não seria essa. O bispo tem uma jogada melhor, que seria em F4. Mas o jogo seguiu com bispo D2, torre E2, D toma E4, D toma E4, dama F6, G3 agora, rei F8 e H5. Também, talvez, um lance a ser pensado. Bispo G5 por parte das pretas. Toda essa partida aqui muito teórica, ela foi emocionante, principalmente pelo seu final, onde os dois jogadores precisaram fazer vários movimentos com menos de 15 segundos cada, e se tornando uma verdadeira blitz, ou talvez um bullet, enfim. E recomendo ver o vídeo do final da partida. Aqui as brancas respondem com A4, B4, A5, rei G8, bispo em C4, torre em D7. Aqui é o lance, por exemplo, até aqui a vantagem estava com as pretas. As pretas tinham uh, no geral, assim, os lances das pretas tinham sido um pouco melhores do que os brancos. Nada decisivo, assim, mas a vantagem mínima estava com as pretas. Aqui, nesse lance, entretanto, o Carlsen devolveu a vantagem para as brancas ao avançar a torre. A jogada correta aqui, segundo o Engine, melhor jogada, seria bispo em H8. Por quê? Acredito que após o próximo lance das pretas, que vai ser a torre entrando em A4, nós tenhamos uma série de complicações envolvendo esses movimentos da torre e essa complicação também tática aqui, em que esse bispo tem esse cheque. Então, aqui as pretas já se livram dessa tática que pode complicar a posição delas. Então, as pretas aqui jogam torre em D7. As brancas vão jogar aqui A4. As pretas agora jogam o lance do rei e a torre captura o peão. As pretas respondem com peão em G6. Aqui, então, as brancas já estão com um peão a mais. Elas têm 6 contra 5 das pretas e o Carlsen propõe a troca. Aqui o correto seria as brancas jogarem dama em B3, somando ao bispo essa bateria em cima do peão de F7. Mas o Caruana
Então, toma, devolvendo um pouco da vantagem para as pretas. F toma G6 e agora sim, dama. As pretas respondem com bispo em C6. As brancas aqui jogam com cavalo E3 e as pretas recuperam um peão. Bispo C5 foi uma espécie de erro do Caruana. Aqui as brancas têm vantagem. Se, por exemplo, aqui nós temos esse pequeno tático aqui, né? Bispo joga aqui em cima das duas torres. Não pode tomar porque perde o bispo por essa torre aqui. Então, seria uma melhor jogada. No entanto, Caruana optou por jogar aqui, tendo em vista que esse bispo estava muito forte. É uma jogada muito correta, assim, das brancas e, enfim, que busca tomar, ganhar de novo a possibilidade de jogo aqui no meio, só que as pretas simplesmente podem recuar o seu bispo. Então aqui as brancas vão jogar bispo em D5 e as pretas vão capturar o bispo. Cavalo vai tomar D5, dama em C6, cavalo C3 e dama F3. Esse lance aqui não é bom. Aqui com esse lance as pretas ganham mais um peão, por exemplo, torre em B8, torre captura e dama cheque, ao mesmo tempo atacando esse peão. Essa jogada aqui então renderia ao Caruana mais um ponto de vantagem. Contudo, nós tivemos outro lance por parte do Caruana, que foi o lance Dama C2. Um lance que devolve a vantagem, um pouco da vantagem para o Carlsen, ou pelo menos iguala a partida. Aqui, nesse momento, o Carlsen comete mais um erro e joga torre de E em D8, tentando por uma bateria aqui. Só que agora as brancas têm uma excelente combinação de jogadas que segue com dama em E4, dama toma dama e aqui torre toma dama. Essa, essa jogada, desculpem, não torre, o cavalo toma dama. Essa jogada aqui pode render também mais uma pequena vantagem para as brancas, por exemplo. Agora a torre vem para essa casa, talvez, tentando ganhar um pouco de tempo. A torre vem para cá, ameaçando aqui e aqui. As brancas, as pretas ganham o peão, as brancas recuperam. E após tudo isso, nós temos um lance, após o rei avançar, nós temos um lance das brancas que é torre em E6, ganhando o peão aqui. Então aqui, novamente, o Caruana teve a chance de ganhar mais um peão. Claro que não dá agora, né? Teria que primeiro movimentar a torre novamente para ganhar esse peão. E então o Carlsen, apesar de ter ganhado, cometeu vários deslizes durante a partida. O Caruana, contudo, não viu o lance e devolveu a vantagem ao Carlsen com este lance torre B e 4. As pretas jogam torre D2, então, aqui, já que aproveitaram que as brancas não viram aquela sequência de lances. Vale mencionar também que as pretas estão jogando para ganhar aqui. Por exemplo, antes desse lance aqui, as pretas têm um perpétuo. Por exemplo, bispo joga aqui, toma e a partir disso nós temos o cheque da dama, perpétuo aqui,
rei vem pra cá e a dama vem aqui. Rei vem pra cá, dama vem aqui. E, e assim termina a partida. Mas o Carlsen estava jogando para vencer após a sua primeira rodada desastrosa novamente contra o Topalov. Voltando ao jogo, aqui nós temos um pequeno truque do Magnus. Nesse momento da partida, os dois estão com muita desvantagem no tempo, cerca de 10 segundos cada um para fazer movimentos sem incremento, como havia dito. E aqui a jogada correta das brancas seria jogar dama aqui ou aqui. E o Caruana não viu, jogou torre, toma torre. As pretas capturaram e aqui já tá ganho a partida. Dá pra desistir. O lance próximo das brancas foi dama em B1 e daí nós temos mate em 2 aqui. Então, essa foi a partida entre Fabiano Caruana e Magnus Carlsen, decidido no tempo, mas é uma partida bem instrutiva a respeito dessa variante da Rui Lopes, chamada Arkangelsk, uma variante muito, muito interessante. Muito obrigado por vocês assistirem e até a próxima.